Olá, pessoal! Eu sou a Silvana Carpegiani Rosa e vamos para a nossa dica de trabalho de hoje para pais, professores e atendimentos especializados. Vamos falar sobre organização temporal. Organização temporal é orientar-se quanto o ontem, o hoje, o amanhã, o antes, o depois. É perceber o movimento do tempo, o rápido, o lento. Podemos estar utilizando o calendário. Por exemplo, aqui eu tenho um calendário do mês de julho. Então, a criança pode estar riscando os dias que já foi. E, ao mesmo tempo, aqui eu estou trabalhando o sábado, o domingo. Que dia que é hoje? Que dia foi ontem? Que dia é amanhã? Tá? Então, eu estou trabalhando aqui o antes, o depois, tá? O ontem, o hoje. Posso estar trabalhando dessa forma de calendário também. Aqui eu posso ter todos os meses e aí eu vou estar trabalhando aqui com a criança os meses que já foram, tá? E ao mesmo tempo eu vou trabalhando aqui o dia, o ontem, o hoje e o amanhã. Posso contar também quantos meses tem o ano, quantos já foram, quantos meses faltam para acabar o ano, qual o dia do seu aniversário, onde é sábado, onde é domingo, o dia do feriado, por que tem esse feriado, tá? Então, aqui é bem importante, você pode estar trabalhando aqui este calendário e este aqui. Em casa, os pais podem e devem estar ajudando com este calendário aqui, que é bem importante para a criança. Coloque na parede e vai trabalhando com o seu filho. Muito interessante e ajuda bastante aqui as crianças. Outra forma que eu posso estar trabalhando é com o uso do próprio relógio, tá? Então, aqui eu vou trabalhar com a criança, por exemplo, qual o horário que eu escovo os dentes, tá? E aí, eu vou estar anotando aqui no relógio. Qual o horário que eu penteio o cabelo para ir para a escola? Então, a criança vai estar aqui marcando no relógio, por exemplo, meio-dia, tá? Então, eu estou trabalhando aqui a questão do horário, mas ao mesmo tempo o antes e o depois. Ah, tá, depois que eu penteio o cabelo, o que eu vou fazer? Eu vou para a escola? Vou dormir? O que eu faço? Aí a criança vai estar anotando aqui no relógio e achando a figura que corresponde. Você pode tirar fotos do seu filho e estar fazendo esse trabalho. Foto das crianças na escola, enfim, tá? Fotos no atendimento para estar anotando. Então tá, 9 horas da noite é hora do quê? Então vamos arrumar aqui o relógio, tá? Você vai trabalhando aqui o horário com a criança, tá? Então 9 horas da noite eu vou escovar os dentes. Então, você coloca lá a fichinha. Ah, tá. Então, depois de escovar os dentes, o que nós vamos fazer? 10 horas, nós vamos o quê? Dormir. Então, eu estou trabalhando o antes e o depois, tá? Então, eu posso estar utilizando o relógio com as fotinhas da própria criança para estar fazendo essa atividade. Posso também estar trabalhando com as crianças livrinhos de histórias confeccionadas por elas mesmas. Por exemplo, eu tenho aqui os 3 porquinhos. Então, o que foi feito? A criança fez toda a ilustração utilizando aqui um paninho, tá? Fez a ilustração da história. Então, foi entregue a história e foi colado aqui na parte, né, da folhinha, que é feito de tecido. E a criança ilustrou. Então, eu posso, depois que ficou confeccionado com a criança, tá? Eu vou trabalhar o antes e o depois. O que aconteceu primeiro? O que aconteceu depois? Então, eu posso, para a criança que não está alfabetizada, eu posso estar lendo a história e trabalhar essas questões, o antes e o depois, tá? E para a criança que já está alfabetizada, nós vamos fazer a leitura juntamente com eles e vamos estar fazendo perguntas relativas à história, o antes, o depois, o que aconteceu, né? Dados importantes dessa história. Aqui eu tenho outro, tá? Que foi do Bambi, mesma situação, a criança ilustrou. Então, aqui eu trabalho, coordenação motora, eu trabalho atenção, criatividade e, ao mesmo tempo, que eu estou trabalhando aí a organização temporal, certo? Aqui eu tenho da Bela adormecida, tá? Então, a criança aqui, olha que legal, elas trabalham, elas recortam, colam e fazem um trabalho bem interessante com a Bela adormecida, tá? Usando a sua criatividade. É um livrinho que permite aí trabalhar a organização temporal, leitura, a exploração da própria história, enfim. Fica aí, então, a nossa dica de hoje para vocês.